cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Galera, é isso aí, o mercado da bola tá pegando fogo mesmo. Não reparem porque eu tô entrando assim. Eu vou colocar isso antes do vídeo que eu acabei de fazer, tá bom? Porque acabou de sair de última hora, o Vasco oficializou uma proposta pelo meia Ezequiel Bulaldo. Eu não sei, na verdade, pronunciar o nome desse atleta. Ezequiel Bulaldo, eu não sei certinho, na verdade. Ele que pertence ao Feyenoord da Holanda. É um clube holandês, um clube de primeira divisão da Holanda. Ele é argentino de 22 anos, ele é um ótimo jogador, é um jogador caro, né? É novo, muita gente, mas ele é novo, não sei o quê. Só que assim, o Vasco oficializou uma proposta por esse atleta, Ezequiel Bulaldo, argentino de 22 anos. Gente, pelo que eu tô vendo, o Vasco tá abaixando a média de idade do seu elenco. Não sei se vocês repararam isso. Então estamos trazendo jogadores mais novos, jogadores já com experiência de Europa, jogadores, alguns em mercados alternativos, outros em mercados ali da segunda prateleira da Europa, futebol holandês, que não é um futebol ruim. Vamos torcer, se vier para o Vasco da Gama, se ele aceitar a proposta, vamos torcer aí para que ele chegue no Vasco. Aí seria uma boa contratação, na minha opinião. Ótima, eu não sei, mas seria uma boa contratação. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. São todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Vamos lá direto ao que nos interessa, muita coisa importante para a gente falar no dia de hoje. Galera, o nosso garoto Egnaldo, isso mesmo gente, Egnaldo, foi oficializado hoje a venda desse atleta para o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk vai efetuar o pagamento de 4 milhões de euros pelo atacante cruzmaltino, um ótimo valor. Os valores chegam aí perto de 27 milhões de reais, aí, entre 26 e 27 milhões de reais, dependendo da cotação atual do euro. Esses valores vão entrar aos cofres do Vasco da Gama em duas parcelas. A primeira parcela será efetuado o pagamento em agosto e a segunda parcela em setembro, obviamente cada parcela de 2 milhões de euros. Então, ótima venda. Se o problema antes era dinheiro, agora tem dinheiro. Se a gente somar a venda de Egnaldo juntamente com a venda de Pedro Raul, passa aí da casa dos 50 milhões de reais aí que estão entrando no Vasco da Gama nos próximos dias, sem contar os quase 43 milhões de reais que entraram do grupo Serengeti. Ou seja, só nessa última semana o Vasco da Gama vai conseguir aí sacramentar negócios aí que vai colocar nos seus cofres, pasmem os senhores e as senhoras, quase 100 milhões de reais. Então não tem desculpa. Agora Rev Money, ó, malas de dinheiro. Paulo Brax trabalha e trabalha. É o seguinte, galera, se tratando ainda de contratações, eu vou até pedir perdão para vocês. Ontem eu coloquei um vídeo aqui no YouTube no ar, era quase 1h pouca da manhã, saiu um monte de notícia importante. Na hora que eu fui editar o vídeo, eu acabei clicando errado aqui no meu telefone e acabou que eu estava falando de um atleta, aparecia foto de outro, depois aparecia vídeo no meio enquanto eu estava falando, bagunçou tudo. Eu tive que deletar o vídeo, mas é o mesmo conteúdo, vocês viram aí. Eu deletei o vídeo, reeditei novamente, coloquei tudo nos seus lugares e aí sim, coloquei novamente o vídeo e no finalzinho do vídeo eu falei aí do atacante Paulinho de Paula, né? E falei também de Sebastião Ferreira. Eu coloquei lá no final do vídeo que eu tive que acrescentar um vídeo ali para não perder muito tempo, que já era mais de 1 da manhã, eu tinha que trabalhar, enfim, mas eu consegui fazer isso. Eu tô pedindo desculpa a todos vocês que assistiram o meu vídeo e depois eu tive que colocar o vídeo novamente aqui no YouTube. E aí eu falei justamente de Paulinho, né? De Paula. Ele que é meia. O Vasco já acertou a contratação dele, né, já está sacramentado, e é o seguinte, o Vasco vai pagar cerca de 1 milhão e 200 mil euros, né, cerca de 6 milhões e meio de reais pelo meia Paulinho de Paula. A gente acredita que ele seja aí torcedor do Vasco, que ele seja torcedor do nosso clube. Não, quem passou pelo Vasco da Gama, na verdade, foi Bruno Prachedes. Eu tô ficando maluquinho. Bruno Prachedes que passou pela base. Mas Paulinho, na verdade, alegou que na sua infância ele torcia pro Vasco. Tem até fotos dele na infância com a camisa do Vasco. Só que, na verdade, torcedor o Vasco tem bastante. A gente precisa de jogador. E aí todo mundo tá querendo saber, Álvaro, mas quem é esse Paulinho de Paula? Ele é bom? Ele não é? Ele é mais um Bruno César? É mais um Pedro Raul? Álvaro Silva vai explicar para vocês. Também não conheço. Também não sabia desse cidadão. A verdade é que ele atuava na equipe do Al-Shabaab, no campeonato saudita, lá na Arábia Saudita. O Vasco, como eu acabei de mencionar a vocês, vai pagar cerca de 6 milhões e meio de reais pelo meia.
Ele é um jogador que tem aí 26 anos, o Vasco vai fazer contrato com ele até dezembro de 2025, e ele tem 1,75 m de altura, jogou 28 partidas, anotando 5 gols e uma assistência. Então os números dele não são ruins, porque se você pegar essa média, se pega uma temporada inteira, 70, 80 partidas, ele aí teria uma média de 10 gols e 2, 3 assistências. Para um meia é uma média excelente. Então os números nesse momento para um meia são bons. Agora, ninguém conhece, vamos ser sinceros, vamos torcer, né? Já que ele tem identificação com a nossa camisa, ao qual o Vasco da Gama ele torcia, era o seu clube de infância, vamos torcer para que ele derrame o seu sangue dentro de campo, que ele, se tiver algum talento, que ele exponha todo esse talento a favor do nosso clube, né? E é o seguinte, ele que está para chegar aí no Rio de Janeiro, ele não, né? Na verdade é o Sebastião Ferreira. Já mudando de assunto, o Vasco contratou também outro jogador, esse é atacante, é Sebastião Ferreira, ele é paraguaio, já atuou no Libertad do Paraguai e trabalhou com o Ramon Dias. Foi Ramon Dias que teria dado o aval para a diretoria do Vasco fazer a contratação desse atacante junto ao Dynamo Houston, time lá dos Estados Unidos. Então ele estava atuando na MLS, na Major League Soccer, né, na maior liga de futebol dos Estados Unidos, traduzindo para o português. E é o seguinte, Sebastião Ferreira tem 25 anos de idade, como eu já disse para vocês, ele é paraguaio, teve passagem por Libertad e outros times, atualmente estava nos Estados Unidos, e ele é centroavante de origem, e ele, nessa temporada ele atuou em 11 partidas, não fez nenhum gol, nenhuma assistência, e jogou apenas um jogo como titular. Então os números dele no Dynamo Houston são péssimos, são horríveis. O que sacramentou a contratação desse atleta para o Vasco da Gama é simples a questão de que Ramon Dias já trabalhou com ele no Libertad do Paraguai e conhece o atleta. Então vamos torcer para que Ramon Dias conheça o futebol dele, que Ramon Dias trabalhe a mente dele para que ele venha jogar aqui no Vasco da Gama e entregar. Porque lá nos Estados Unidos, que já é uma liga entre aspas fraca, ele jogou 11 partidas, uma apenas como titular, e não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, já é de assustar. Só que tem uma série de fatores do futebol que podem atrapalhar ou podem ajudar um jogador, né? Um desses fatores é o time. Se o cara às vezes não tem um bom time, ele não consegue se desenvolver, né? Então assim, a gente tem que aguardar para ver, né? Só que na minha opinião, são duas apostas. É aquilo que eu venho sempre falando. A gente precisa de jogador para chegar e resolver. Hoje, se a gente perguntar para a torcida do Vasco toda, todo mundo, a maioria não vai conhecer, e quem conhece vai falar que é aposta. Portanto, que as pesquisas que saíram nos sites aí, relacionados ao Vasco da Gama apontam aí cerca de 50, 53, no máximo 55% de aprovação de nós torcedores pela contratação desses dois atletas. Então vamos torcer para que Paulinho de Paula, o meia, e Sebastião Ferreira joguem muita bola, cheguem aqui e resolvam, mas na minha humilde opinião são mais apostas do que propriamente jogadores para chegar e resolver. Só que como a gente não conhece, a gente tem que aguardar antes de julgar, antes de dar o veredito sobre o atleta. Gente, agora é o seguinte, como eu estava falando, ele deve chegar aí entre segunda e terça-feira ao Rio de Janeiro, já para fazer os exames médicos e assinar contrato com o nosso clube. Eu não lembro se eu falei, mas vou falar de novo. Ele tem 25 anos de idade e tem 1,80 m de altura, então tem uma boa estatura, não é tão grandalhão, também não é baixo, uma idade boa. Uma coisa que eu reparei, tanto o Paulinho de Paula quanto o Sebastião Ferreira, os dois têm uma idade muito boa, 25 e 26 anos. Então assim, é uma idade que ainda dá para entregar, né, alguma coisa, até mesmo em alto nível, mas vamos aguardar os próximos capítulos aí para a gente saber o desfecho, se esses atletas são realmente jogadores para resolver, para ajudar a gente, ou se são mais apostas mesmo e vão brigar por vaga ali, talvez nem vão ganhar essa vaga no nosso elenco. Vamos esperar para ver o desenrolar dessa história. Agora sim, falando de Bruno Prachedes, já está acertado com o Vasco da Gama, o empréstimo dele até o final do ano, com a opção de compra, né? O passe dele está fixado atualmente em 26 milhões de reais. Isso mesmo, gente, 26 milhões de reais. Agora eu estava confundindo. Bruno Prachedes, gente, em 2012 passou pela base do Vasco da Gama, passou também pela base do Fluminense, né? Ele chegou lá no Red Bull Bragantino como a maior contratação da história do clube. No início tinha uma expectativa muito grande nele. Inicialmente ele entregou bastante, depois foi caindo bastante rendimento, mas fato é também que automaticamente quando ele caiu de rendimento, o Red Bull Bragantino também caiu de rendimento, porque a equipe estava numa vamos dizer assim, ladeira abaixo, né? Em relação às outras temporadas que vinha muito bem. Então, se ele tiver com vontade de jogar, porque ao que eu apurei, lá no Red Bull Bragantino, nós vamos dizer assim, no final, antes dele sair de lá, ele estava sem vontade de correr, com preguiça. Não é que ele não sabe jogar, ele estava sem vontade, sem aquela gana de jogar. Então tomara que ele tenha chegado no Vasco
querendo comer a bola, querendo jogar, querendo entregar em alto nível que a gente está precisando e muito. Agora sim, gente, mudando de assunto, falando de Michael Santos, ou Michael Santos, mas é Michael Santos. Esse atacante, ao qual é artilheiro do campeonato argentino, o Vasco da Gama, vem especulando, vem negociando bastante com ele. Ontem à noite saiu que o Vasco da Gama fez uma proposta para ele, mas o Talleres havia recusado a proposta. Hoje, o Vasco da Gama fez uma contraproposta, né, abrindo aspas aí, estaria obrigando o Talleres a negociar o atleta, mas eu vou abrir aspas para o presidente do Talleres. Abre aspas para ele falou: estaria faltando 750 mil dólares para chegar aos valores ao qual o clube e o jogador quer. Por menos do que isso, ou ele fica ou ele vai para outro clube. Ou seja, falou papo reto, ou seja, ou paga ou vocês não vão ter ele. E aí parece que o Vasco, parece que o salário de Michael Santos geraria em torno de 600 mil reais por mês, e isso aí também estaria fora do orçamento para o Vasco da Gama, do nosso teto salarial. O melhor momento da carreira de Michael Santos está sendo atualmente com a camisa do Talleres. Ele é artilheiro do campeonato argentino, então vamos esperar. O Vasco está fazendo uma investida em cima dele, e não só em cima de Michael Santos, mas mudando de assunto, o Vasco também está investindo, tentou e fez uma proposta, e essa proposta foi recusada. Isso mesmo, gente, o Vasco fez a proposta pelo atacante Dario Benedetto, atualmente no Boca Juniors da Argentina, e essa proposta foi logo de cara recusado. O atacante não quer vir jogar no Vasco da Gama, né? O Vasco está procurando aí bastante atacante. Eu estava falando para vocês esses dias sobre Abel Hernandes, né? Aí acabou que o Peñarol não quis liberar, né? Especulou bastante Lucas Prato, está tentando Michael Santos, fez proposta por Benedetto. Vamos esperar o desenrolar dessa história aí. O fato é que a gente já perdeu o Pedro Raul e a gente precisa de atacante agora mais do que nunca, mas não adianta trazer qualquer atacante. Tem que trazer um cara ali, né, para chegar e resolver. Galera, é o seguinte, se tratando agora da volância, do meio campo, o Vasco da Gama, eu já até falei sobre isso aqui no canal há uns meses atrás, desde maio vem sondando e monitorando a situação do volante palmeirense Jailson. Ao que eu apurei, ao que tudo indica, Abel Ferreira não pretende utilizar Jailson para o restante da temporada. Não é que ele é ruim, não é que ele não entregue. Não, é que o elenco do Palmeiras é um bom elenco, é um ótimo elenco. E Abel Ferreira teriam outras peças ali que no momento seriam a bola da vez e não seria aí o Jailson. Então, o clube alviverde quer emprestar o atleta, né, pretende negociar o atleta, até mesmo para dar um alívio na sua folha salarial, e o Vasco da Gama, por sua vez, quer contratar o atleta. Mas os valores, mais uma vez valores, gente, os valores seriam acima do teto salarial ao qual o Vasco pretende pagar, uma vez que o Vasco está enxugando a sua folha salarial, está fazendo alguns cortes, está dispensando alguns jogadores, para conseguir aí ter um poder de compra melhor no mercado, ter um poder aí mais pesado para fazer a aquisição de atletas nessa montagem de elenco. O Vasco estaria tentando uma divisão de salário do volante Jailson, com o Palmeiras aí cada um pagando meio a meio, ou um percentual a mais para um, percentual a menos para outro, para ele vir ao Vasco da Gama por empréstimo. Vamos aguardar aí nos próximos dias qual vai ser o desenrolar dessa história. Ele seria um ótimo volante, imagina Jailson jogando com Jair aí, Medel, seria um meio campo muito bom, um meio campo muito mordedor, não passaria nada. Aí se a gente tem um 10, um camisa 8, um camisa 10, um atacante bom, mais os dois na ponta, porra, aí o time fica encaixado. Só que a gente tem que voltar para a realidade. A gente ainda não tem esse meio campo. Esse camisa 10, esse camisa 8, tá faltando. Falando ainda de camisa 8, já vou pegar o gancho, já vou entrar no assunto de Jorge Carrascal. Saiu ontem à noite, por volta de 11 horas, meia-noite, de que Jorge Carrascal já está acertado com o Vasco da Gama. Entre Vasco da Gama e Jorge Carrascal está tudo certo. Ele quer jogar no Vasco, o Vasco quer o atleta, ele quer vir morar no Brasil, no Rio de Janeiro, quer vestir a nossa camisa. O empresário de Jorge Carrascal, um dos empresários, na verdade, está lá na Rússia, está em Moscou, e ele pretende nas próximas horas, nos próximos dias, tentar resolver essa situação juntamente ao CSKA Moscou. Lembrando que a Rússia passa por um período de guerra, vem sofrendo ataques da Ucrânia, vem atacando também a Ucrânia, enfim, uma situação bastante de conflito, uma situação bastante alarmante. Muitos atletas não querem voltar para lá, alguns atletas estão de férias, não querem voltar, que é o caso até mesmo do Wendel, o Claudinho, que está no Zenit, né? Tem vários jogadores que estão no futebol russo, que estão com medo de voltar para lá, e enfim, até mesmo pela questão esportiva, que eu até mencionei ontem, o futebol russo hoje está ilhado. Pela questão da guerra, os clubes
da Rússia não estão atuando em competições chanceladas pela UEFA, nem Champions League, nem Europa League, enfim, só estão jogando dentro da Rússia. E isso para um atleta que tem plano de carreira é péssimo, porque perde toda a vitrine do mercado europeu. Então por isso muitos jogadores estão pretendendo, e alguns já estão até mesmo deixando o futebol russo, né? Estão pretendendo deixar, e alguns já estão até deixando o futebol russo, e um deles seria aí Jorge Carrascal, camisa 8 da seleção colombiana, ótimo jogador, endiabrado, cai pra dentro, rompe linhas, bate de fora da área, enfim, seria uma excelente contratação. Já está tudo certo então entre Vasco e Jorge Carrascal. Vamos aguardar, vamos torcer para que o CSKA Moscou libere o atleta para que ele venha atuar aqui no Vasco da Gama, e se eles quiserem um valor referente, né, uma farpela para liberar ele, falta de dinheiro, como eu já falei no início de vídeo, agora não tem desculpa. O dinheiro está entrando. Se não está no caixa agora, tem prazo e data para entrar. Como eu acabei de falar para vocês, vai entrar 2 milhões de euros em setembro, mais 2 milhões de euros em agosto. Né? Na verdade, enfim, a ordem é invertida, mas é isso aí. Ou seja, quase 30 milhões. Vai entrar também dinheiro do Pedro Raul, já entrou 40 e tantos milhões do Grupo Serengeti. Então dá para fazer esse investimento. E segundo eu apurei, ainda falando de especulações, mas não mais de Jorge Carrascal, mas ainda falando dessas informações do mercado da bola, segundo eu apurei, o Vasco da Gama está mirando alto. Está tentando trazer um atacante de calibre. Eu até falei para vocês uns dias atrás que o Vasco estaria aí sondando a situação de Diego Costa, né? Não foi noticiado nada disso na mídia, mas essa informação me foi passada, não sei se é verdade ou não. Fato é que o Vasco está mirando alto sim. Fez proposta por Dário Benedetto, né? Agora está tentando trazer Jorge Carrascal. Vamos ver quem será esse camisa 9, esse atacante, esse centroavante de área. Lembrando que o outro jogador que o Vasco já fez a contratação, que eu até falei dele aqui no início do vídeo, que é o Sebastião Ferreira, é centroavante, é atacante de área. Mas ele não seria ali aquela prateleira alta a qual nós estamos pedindo, o torcedor está pedindo. E a diretoria do Vasco sabe disso e está trabalhando para tentar trazer esse atacante aí de prateleira alta para chegar e mudar o nível da nossa equipe, o nível de competitividade, o patamar do nosso time, do nosso clube aí no Campeonato Brasileiro. Galera, gente, então agora eu vou só fazer um resumo rapidinho de tudo que eu falei para a gente estar encerrando. Nós falamos hoje da venda do garoto Aguinaldo para o Shakhtar Donetsk por 4 milhões de euros. Falamos também sobre a contratação de Paulinho de Paula, o meia brasileiro, que de 25 anos, de 26 anos que o Vasco contratou do Al-Shabaab. Falamos também de Sebastião Ferreira, o centroavante centroavante que estava nos Estados Unidos, né, que o Vasco também contratou. Falamos também do volante Bruno Prachedes, outro atleta que o Vasco contratou, ou seja, esses 3 reforços, né. Falamos aqui sobre Maicon Santos, que o Vasco ainda está na briga para tentar contratar o jogador. Falamos de Dário Benedetto, que recusou a proposta do Vasco da Gama logo de cara. Falamos de Jailson, que o Vasco está tentando a contratação por empréstimo desse volante que pertence à equipe do Palmeiras. Falamos de Jorge Carrascal, que seria um jogador de impacto para chegar no nosso elenco, uma grande contratação que já está acertado e aguarda apenas a liberação do clube russo CSKA Moscou. Gente, deixa eu ver se eu falei tudinho que tinha para falar. Isso mesmo, agora antes de finalizar, tem que pegar a cola, gente, senão não vai. Tomar um cafezinho aqui para dar uma esquentada. E é o seguinte, acabou agora há pouco, aí, 1 hora atrás mais ou menos, a mulambada Urubu contra o América Mineiro, jogo realizado no Maracanã. A partida foi encerrada no placar de 1-1. Péssimo resultado hoje. Infelizmente a gente teve que torcer para o nosso rival ganhar do América. Fazer o que, gente, né? Ah, Álvaro, mas aí eles vão encostar no Botafogo. Gente, eu não quero nem saber, eu só não quero cair, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, o América, por sua vez, é um time encardido. O América, gente, ele estava na lanterna do Campeonato Brasileiro até hoje. Ele conseguiu sair da lanterna, empurrando a gente pela lanterna até o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Nós vamos entrar em campo ainda, mas ele, nesse momento, nos resultados de momento, o Vasco é o lanterna do campeonato. Só que o que acontece? O América era o lanterna do campeonato até 1h30 atrás. Só que ele é um time que ele vende muito caro os resultados, vende muito caro. Todos os jogos que o América faz na temporada, não só o América, o Goiás, o Cuiabá, que são os outros postulantes ali, que estão brigando juntamente com nós para não cair. Todos esses times vendem muito caro qualquer jogo que é sempre difícil de ganhar. Copa do Brasil foi desse jeito contra o Corinthians, o América surpreendeu. O América surpreendeu o Internacional lá na casa do Internacional, né? E agora vem surpreendendo também no Campeonato Brasileiro. Hoje, quem diria que o América empataria com o Maracanã, com o Flamengo no Maracanã,
né? Então é um time bastante encardido. Mas o que você quer dizer com isso, Álvaro Silva? Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: o brasileiro não é fácil. O brasileiro não é fácil. É muito, muito, muito competitivo. É tão competitivo que nós hoje somos a lanterna do campeonato. Quando nós jogamos contra o Botafogo, nós tivemos chances de ganhar a partida ou até mesmo de sair empatado e perdemos de 2-0, ou seja, a gente vendeu caro. Vendeu caro. A sorte é que o Puma Rodrigues entregou o segundo gol para o Botafogo. Entendeu? Então, assim, o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Você pega o último colocado contra o primeiro e às vezes empata, às vezes o último ganha. Isso está acontecendo muito e o América não é diferente. Agora a gente tem que torcer para que Ramon Dias organize o nosso time, para que o Vasco passe a ser desse jeito, para que o Vasco venda os seus resultados muito caro, muito caro. Aquele jogo que a gente não conseguir ganhar, que a gente empatar ou que se caso a gente vier a perder, o adversário tem que suar 3 vezes mais do que o nosso clube. Eu espero que o Ramon Dias organize o nosso Vasco desse jeito, porque Wagner Mancini, que é o técnico do América Mineiro, embora seja vice-lanterna do campeonato, esteja muito mal, é muito elogiado pela mídia brasileira. Não pelo resultado que ele está entregando na tabela do brasileiro, mas pelo resultado que ele está entregando com o elenco que ele tem nas mãos, com a folha salarial que ele tem nas mãos, né, com a realidade do América Mineiro. Então, assim, é muito difícil. Aí a gente vai pro Cuiabá, é outro time encardido, outro time difícil. O Goiás, idem. O Goiás, na verdade, ele só não tá melhor, gente, porque o Pedro Raul não tá lá. Se vocês forem parar para analisar, o Goiás perde jogos aí de 1-0, 2-1, porque falta aquele cara para poder matar, que era no ano passado o Pedro Raul, que o Goiás tá organizado. Aí o Pedro Raul chegou aqui no Vasco, o Vasco totalmente desorganizado, o time em montagem, um elenco novo, um time novo, acabou que não deu certo. Então, assim, a gente precisa urgentemente de organização na nossa espinha dorsal. A gente precisa ter aí pelo menos 8 jogadores que a gente saiba que vai ser titular todo jogo. A gente precisa desse camisa 10, a gente precisa desse centroavante para ontem. Dinheiro entrou, agora não tem desculpa. Trabalha e trabalha. Luiz Mulambo, Tartaruga Brax, Docinho aí, né, o presidente do associativo, né, a múmia egípcia aí, o Osório. Todos vocês trabalhem e trabalhem, porque a condição financeira está batendo na porta. Eu vi até mesmo hoje um comentário na Net Vasco, que a pessoa disse assim: Deus está querendo ajudar o Vasco, 2 vendas milionárias na mesma semana. E é verdade. É verdade, o Vasco, como eu acabei de falar, o Vasco arrecadou 50 milhões de reais na venda de 2 jogadores, mais 43 do Grupo Serengeti, só aí já deu quase 100 milhões de reais. Então não tem desculpa. Se usar a cabeça, se usar a influência, né, se usar o peso da nossa camisa, dá para trazer jogadores e montar um elenco, não para brigar por Libertadores. Tem muita gente falando em Sul-Americana. Gente, eu sou pés no chão. Eu quero primeiramente, sabe o que eu quero, gente? É ganhar o jogo de amanhã. Pra gente ir a 12 pontos, para pressionar o Cuiabá, pressionar o Goiás e pressionar o Corinthians. É isso que eu quero. E na próxima partida contra o Grêmio, ganhar de novo para sair da zona do rebaixamento. Aí, saiu da zona do rebaixamento, como diria o professor, o Luxemburgo, saiu da zona da confusão, respirou, aí sim, aí traça nova rota, traça novas metas, aí pode-se falar de repente uma vaga na Sul-Americana, com muita sorte, né, muita cagada, desculpa do palavreado, uma vaguinha na Libertadores, dependendo de quem ganhar lá a Libertadores, né, aí aumenta as vagas, enfim. Só que a gente tem que ter pé no chão. E tudo começa com a partida de amanhã, que será às 18h30 em São Januário, portões fechados, transmissão do Sport TV, narração de Guga Villani, que é outro camarada que gosta muito do Vascão, o filho dele é vascaíno. Então, amanhã o Vasco da Gama vai entrar com um possível time bastante modificado, um meio-campo bastante controverso, se tratando de Zé Delivery, Zé Gabriel, que pode ser titular, mas Ramon Dias está montando o time. Vamos torcer para que Ramon Dias saiba extrair o melhor de cada jogador. Orediano pode ser titular amanhã. Ao que tudo indica, Gabriel Peck e Figueiredo vão jogar ali, vão fazer dupla de ataque, com o Orediano caindo por um lado e caindo pelo outro. Vamos ver qual vai ser o desfecho. A gente precisa ganhar e muito. E falando em time encardido, como eu falei agora há pouco, o Atlético Paranaense justamente é esse time encardido. Tem um ataque chato com o Vitor Roque, Canóbio, né? Tem o Pablo. É um ataque ali bem chato. A defesa deles é chato. O meio campo com o Fernandinho é um meio campo bem... É um meio campo que transpira muito, né? Eles correm bastante. Então, muita atenção. A nossa zaga amanhã, ao que tudo indica, pode ser uma zaga totalmente aí, que nunca jogou junto, totalmente nova. Capasso está fora, levou o 3º cartão amarelo. O Léo sentiu dores musculares, é dúvida para a partida de amanhã. Então a gente pode entrar com a dupla de zaga
que ainda não atuou junto até o momento. Medel vai estrear amanhã. Vamos torcer pro Puma Rodrigues não entregar a rapadura, pelo amor de Deus, pro Mitra, não me faz essa cagada não, meu Deus do céu. Vamos torcer aí pro Jair desenvolver bem seu futebol. Não sei se vocês repararam. Quando o Jair joga bem, o Vasco ganha. Não estou dizendo que ele carrega o Vasco nas costas não, mas muito passa pelo meio campo, né? Todo jogo de futebol, de toda equipe, muito se passa pelo meio campo. Quando a gente ganhou do Galo lá, o Jair jogou muito bem. Quando a gente empatou com o Palmeiras aqui no primeiro tempo, o Jair jogou muito bem. Quando a gente ganhou agora a última partida que a gente venceu o Cuiabá, né, com um golzinho de pênalti, o Jair jogou bem, que foi até ele que fez o gol. Então vamos torcer para o Jair encontrar seu futebol. Tem muita gente falando que o Ramon Dias é louco, né? Até eu falei ontem, por colocar Marlon Gomes no banco para Zé Gabriel entrar. Mas, gente, isso pode ser estratégia. Pode ser estratégia de marketing. Tá? A Net Vasco, enfim, podem ter divulgado esses jogadores justamente a mando do próprio Ramon Dias para dar uma tonteada nos nossos adversários, né? Para essa falsa notícia correr. Pode ser que chegue na hora e ele surpreenda a gente positivamente. Mas fato é que nós precisamos vencer e precisamos de vitória para ontem, família. Precisamos muito, muito, muito de vitória. Então vamos torcer aí para que esses reforços que estão chegando ajudem a gente dentro de campo. Vamos torcer para que o Vasco consiga sacramentar a contratação de mais reforços. Agora sim, falando em reforços, gente. Ô Zé Comé, vou até chegar. Ô Zé Comé, qual é, seu fanfarrão? Seu vacilão, você não falou que ia chover cereja? Falou que ia chover cereja de bolo, falou que ia enfiar a cereja na parte íntima do torcedor, entendeu? E fala um monte de palavrão e bate no peito. Zé Comé, com todo respeito. Todo respeito. Bruno Prachedes não é cereja. Sebastião Ferreira não é cereja. E Paulinho de Paula não é cereja. Nem o coitado do Serginho. O Medel, se fosse talvez há 6, 7 anos atrás, poderia ser uma cereja. Né? Todos nós estamos acreditando que o Medel vai ser o nosso novo pitbull. Mas ainda tem que ter calma, né? Temos que ter calma. O nome não entra em campo. Quem entra em campo é o jogador. É o jogador. Né? Se o camarada colocar a camisa lá escrito Messi nas costas e ele não jogar bola, não quer dizer nada. Precisa jogar. Então assim, cadê a cereja, Zé Comé? Você falou que não ia ter uma cereja não. Que ia ter uma chuva de cereja. Como se diz, o Vasco é para quem acredita e vamos esperar e acreditar. A gente precisa desse camisa 10 para ontem, de centroavante para anteontem. Deixe os seus comentários aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado a cada um de vocês, vascaíno desde sempre, tamo junto. E enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Valeu e é nóis! O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Agora é vencer ou vencer. Nós estamos com você. Nós vamos virar esse campeonato, não é, Vascão? Alô, nação vascaína. Isso é só uma fase. Vamos virar Vascão. Vamos virar Vascão. Vamos virar Vascão. Fátima, veja Vascão. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vai, Vasco!